Olá, começamos agora o nosso terceiro e último módulo, a partir dessas questões específicas dentro do nosso projeto Foca nas Específicas. Você lembra que a nossa última questão fez referência ao imperialismo. Na verdade, nós falamos bastante sobre o imperialismo do século XIX e, de alguma maneira, essa questão que a gente vai fazer agora remonta a esse conteúdo, mas com algumas diferenças que eu julgo importante você levar em consideração na sua preparação. Vamos a ela. Na sexta questão, ele diz assim: leia esse texto que se refere à dominação europeia sobre povos e terras africanas. O texto diz: desde o século XVI, os portugueses, e 300 anos mais tarde, os franceses, britânicos e alemães, souberam usar os povos africanos mais fracos contra os mais fortes que desejavam submeter. Eu não preciso nem continuar a ler o texto. Ainda que eu vá ler, eu já identifiquei que o autor está fazendo uma comparação entre a inserção do continente africano no contexto do colonialismo do século XVI, XVII e o neocolonialismo do século XIX, como seria essa inserção da África dentro desse novo modelo. Na medida em que discutimos bastante a respeito do imperialismo no bloco anterior, tenho certeza que algumas respostas já estão começando a povoar a sua cabeça. Vou terminar. Aliaram-se aqueles e somaram seus grandes números aos contingentes, em geral pequenos, de militares europeus. A questão diz na letra A: diferencia a presença europeia na África nos dois períodos aos quais o texto se refere. Olha só como é que essa letra A faz muita referência àquelas colunas de comparação que nós montamos aqui, apesar das minhas dificuldades com a caneta. Na verdade, nós estamos falando de uma comparação entre o contexto colonialista do século XVI e o neocolonialismo do século XIX, tendo como referência a inserção do continente africano. Bastante fácil a questão. No século XVI, a África é inserida dentro do circuito mercantil europeu. A África, ela assume a função de fornecer produtos de valor, notadamente as mercadorias escravas. Portanto, a inserção da África no colonialismo do século XVI se dá através dessa participação num circuito mercantil unindo Europa, América, Ásia e a própria África, através do fornecimento de produtos de alto valor, levando em consideração que o comércio é a atividade econômica principal, destacando-se dentre esses produtos o próprio negro africano. Já no século XIX, a inserção da África se dá pelo viés neocolonialista próprio da consolidação da segunda revolução industrial. Agora, e falamos bastante isso no bloco anterior, o objetivo é fazer com que aquelas grandes indústrias europeias, aqueles grandes conglomerados que chegaram a enfrentar uma grave crise de superprodução por volta de 1873, tivessem acesso a novos mercados consumidores, a uma mão de obra fora de suas regiões nacionais, impedindo assim a possibilidade de qualquer tipo de manifestação de caráter socialista. Lembre-se que o socialismo já era um problema para esses capitalistas em finais do século XIX. Então a África, ela se insere como mercado consumidor, ela se insere como fonte de matéria-prima, ela se insere como um instrumental de mão de obra barata, tudo isso voltado ao atendimento das demandas capitalistas na segunda fase da Revolução Industrial. Essa é a diferenciação que o aluno deveria promover. A letra B ela é mais interessante. Na letra B ele diz: indique uma decorrência para o continente africano dessa política colonial de estimular conflitos internos. Portanto, ele já está adiantando a gente que o colonizador, seja o colonizador ou o neocolonizador do século XIX, ele tem por prática o estímulo a conflitos internos. No contexto do expansionismo do século XVI, estimular conflitos internos, tribo A versus tribo B, tinha por objetivo a produção de prisioneiros que seriam comercializados como escravos. Então, os próprios colonizadores, eles estimulam essas guerras intertribais, cientes de que a maior quantidade de guerras intertribais significa a maior quantidade de prisioneiros. E a maior quantidade de prisioneiros, maior quantidade de escravos que vão abastecer as lavouras americanas. Eu peço que você chame a atenção, e os vestibulares gostam muito de trabalhar essa ideia, de que você não deve pensar a África como uma mera vítima do tráfico de escravos. Na verdade, os reinos africanos, eles têm interesse sim na produção desses prisioneiros, na medida em que o acesso aos produtos comercializados pelos europeus, entregar os escravos e receber esses produtos, significava, assumia para essas tribos um sintoma de status e consolidação de autoridade frente a tribos menores. É fundamental, portanto, que você relativize essa ideia da África como uma mera vítima do tráfico de escravos, quando, na verdade, havia interesses específicos desses reinos africanos nessas guerras intertribais.
Se isso é muito claro no contexto do século XVI, a questão é, no século XIX, o porquê desse estímulo às guerras intertribais. Eu vejo isso de duas formas, e as duas formas seriam aceitas pela prova. A forma número 1 é a seguinte: no colonialismo do século XIX, o colonizador estimula guerras intertribais com o objetivo de assumir um dos lados. Se o colonizador assume um dos lados, a hegemonia de uma dessas tribos, ou se você preferir, a hegemonia de um desses grupos étnicos acaba sendo respaldada e dependente da presença do colonizador. Então, na verdade, quando ele estimula essas guerras intertribais, ele assume, ele colonizador, um dos lados, e ao assumir um dos lados, ele faz com que a hegemonia de uma dessas etnias tenha como respaldo o seu próprio apoio. É uma forma, portanto, de consolidar domínio, do tipo, eu estou do lado dessa tribo, eu estou do lado dessa etnia, então vocês, etnia que recebem o meu suporte, garantam a minha presença aqui, porque é por minha causa que vocês garantem hegemonia frente à tribo adversária. Portanto, a existência dessas guerras é explorada pelo colonizador como forma de garantir o próprio domínio sobre a região. Essa é uma forma, mas eu prefiro a segunda. Essas guerras intertribais, portanto, durante a presença do colonizador no contexto do século XIX, elas são estagnadas, porque a força do colonizador, a sua presença militarista, o apoio que o colonizador dá a uma das etnias, faz com que, internamente, o cenário fique sob controle. O problema vai ser no processo de descolonização. Quando o colonizador sair, quando a presença imperialista europeia se retirar no processo de descolonização, processo esse que é acelerado após a Segunda Guerra Mundial, essas duas tribos agora, essas duas etnias vão entrar em choque, até para disputar o cenário, o território, o poder político da área que agora não tem mais a presença estrangeira. Então essas guerras intertribais ou essas guerras interétnicas, elas tendem a emergir, a voltar a acontecer no contexto da descolonização. Isso aconteceu numa série de áreas africanas com resultados catastróficos para as populações locais, tanto em Angola, Moçambique, há uma famosa que eu julgo uma das mais importantes, que vale muito a pena você trabalhar, a guerra étnica em Ruanda, envolvendo os grupos étnicos Tutsi e Hutu, que na verdade simbolizam esse soerguimento das guerras intertribais com a saída do colonizador no pós-descolonização. Me parece, portanto, que esse é o referencial da feitura dessa questão. Vamos à próxima. A próxima questão é uma espécie de aposta. Eu acho um assunto determinante para esse ano. Eu peço a você que dê uma olhada na charge para que nós possamos trabalhar. A questão número 7 mostra uma charge. O enunciado vai dizer quem é quem. Essa espécie de serpente tem uma cabeça e a cabeça é do então presidente João Goulart. Quem segura um machado prestes a cortar uma das extensões da serpente, e justamente onde está escrito parlamentarismo, é o senhor Juscelino Kubitschek, que à época desse contexto era senador por Goiás. É verdade que eu gostaria que, antes de olhar o enunciado, você já tivesse uma visão sobre o que a questão vai cobrar. Eu faço um rápido preâmbulo para que você consiga contextualizar a imagem depois que vamos olhar novamente. Em 1961, o presidente Jânio Quadros renuncia. Jânio Quadros não conseguiu estabelecer uma política ortodoxa de contenção da inflação e, ao mesmo tempo, os resultados da sua política externa independente. Você estudou isso? Aquele papo de que Jânio Quadros vai condecorar Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul e restabelecer relações diplomáticas com a União Soviética. A política externa independente de Jânio Quadros não surtiu efeitos satisfatórios. Os grupos conservadores temem essa política. Estamos num contexto privilegiado da Guerra Fria, que é a década de 60, e essa aproximação de Jânio Quadros com o lado da cortina de ferro realmente não caiu bem. Pois bem, diante de uma crise política, Jânio Quadros renuncia. Com a renúncia do presidente, quem deve assumir é o vice, e o vice-presidente de Jânio era João Goulart. João Goulart já tinha sido ministro do Trabalho de Vargas. João Goulart estava numa missão diplomática na China comunista. João Goulart tinha ligações com setores operários, notadamente do CGT, do Comando Geral dos Trabalhadores, que era, na verdade, uma instituição sindical de clara influência comunista. Portanto, João Goulart era visto como um perigo. Mentira. De fato, perigo socialista expresso em João Goulart, isso é um exagero. Mas, de qualquer maneira, naquele clima da Guerra Fria,
um presidente assumir com todas essas ligações com setores de esquerda, isso era visto como extremamente problemático por parte dos setores conservadores. Resultado, Jango, que estava numa missão diplomática na China comunista, é avisado de que tem que voltar para assumir a presidência. No momento em que Jango está voltando, os ministros militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica avisam: se Jango colocar os pés no país, ele vai ser preso. Naquele mesmo momento, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, vai até as rádios e inicia uma grande campanha conhecida como a Campanha da Legalidade. Ele convoca os brasileiros, nem que fosse através das armas, que fossem às ruas para garantir e defender a legalidade constitucional. Ou seja, se o presidente renunciou, quem tem que assumir é o vice, e o vice é João Goulart. Perceba então que o Brasil entrou na iminência de uma guerra civil. De um lado, os ministros militares dizendo não, do outro lado, a campanha da legalidade de Brizola dizendo sim, Jango tem que assumir. É nesse contexto, portanto, que se encontra uma solução conciliatória. E solução conciliatória, você sabe, eu vou ceder um pouco da minha demanda, enquanto que o disputante vai ceder uma outra parte. A solução conciliatória seria a seguinte: Jango assume, mas sem os plenos poderes de presidente. Jango assume simplesmente como chefe de Estado. Era instaurado o parlamentarismo no país. O governo seria comandado não por Jango, mas por alguém escolhido pelo próprio parlamento brasileiro, que não tinha maioria janguista. Então era uma garantia de quem governasse, que quem governaria o país não seria um aliado direto de Jango. A solução conciliatória do parlamento foi determinada. Só que naquele mesmo momento foi determinado que um plebiscito, que seria antecipado para inícios de 63, decidiria se o parlamentarismo continuaria ou então se o presidencialismo seria restabelecido. Claro que para João Goulart era fundamental o restabelecimento do presidencialismo, ele queria maiores poderes de presidente. E o retorno ou não do presidencialismo acabou se transformando numa campanha eleitoral nacional. Jango percorreu os cantões do país dizendo: eu preciso me tornar presidente, eu preciso assumir a chefia do governo, eu preciso do presidencialismo. O eleitorado se perguntou: mas e aí, Jango? Uma vez restabelecido o presidencialismo, você faz o quê? Jango promete: eu executo as reformas de base. As reformas de base, portanto, se tornam o grande ponto da propaganda presidencialista janguista. Se Jango, diz ele, se tornasse presidente da República com plenos poderes, ele colocaria em prática uma série de reformas, reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional, reforma urbana, que atendiam essas reformas a demandas já muito antigas de setores campesinos e setores operários brasileiros. É claro que, diante da força dessa retórica, o presidencialismo acabaria sendo vitorioso no plebiscito. Com toda essa discussão, por favor, volte à charge. A charge demonstra, portanto, Jango, lá uma das extremidades da serpente, sorrindo com o presidencialismo, enquanto o JK, que era à época, como eu disse, senador por Goiás, se utiliza do machado do plebiscito para cortar a extremidade parlamentarista. Ele, JK, que era francamente favorável ao retorno do presidencialismo. Todo esse preâmbulo, portanto, ele garantiria, antes mesmo da leitura da questão, uma noção básica a respeito do que ela vai perguntar. Vamos a ela. Ela diz assim: a charge representa João Goulart e Juscelino Kubitschek. A que episódio político a imagem se refere? A resposta é simples. Se refere ao plebiscito de 1963, que deveria decidir pelo retorno ou não do presidencialismo, na medida em que o parlamentarismo foi adotado como solução conciliatória após a renúncia de Jânio Quadros. Em seguida, ele pergunta: qual o contexto político interno em que tal episódio se insere? Justifique sua resposta. Na verdade, seria a análise que acabamos de fazer. Se refere a um contexto político em que o parlamentarismo foi adotado como solução conciliatória para se garantir a posse de João Goulart, mas, ao mesmo tempo, o presidente e seus aliados, e JK se configura como um deles, sabiam da necessidade do retorno do presidencialismo para que, com plenos poderes, o senhor João Goulart pudesse executar as reformas de base. Não é o ponto da questão, mas como o objetivo aqui do nosso projeto seria uma recapitulação de conteúdos importantes para as suas provas, lembre-se do seguinte: quando Jango assume os plenos poderes de presidente, o movimento social, os setores operários reunidos no CGT, o movimento campesino reunido nas ligas camponesas, começa a se perguntar: e aí, Jango, você já é presidente, execute as reformas. Jango lança um plano conhecido como plano trienal. Esse plano, cujo objetivo seria a execução das reformas de base, esse plano é rejeitado pelo Congresso. É nesse momento que esses setores de esquerda pressionam o presidente dizendo: o senhor se tornou presidente para executar as reformas.
como que o senhor não consegue executá-las? Ao mesmo tempo, os setores conservadores estão dizendo, pois bem, Jango, graças à sua retórica, a polarização social está instaurada e o Brasil vive a ameaça do perigo vermelho. Essa polarização, essa instabilidade política e social vai acompanhar o governo João Goulart de 63 até 64, quando, no final de março e início de abril, no famoso 1º de abril, o golpe militar acaba sendo a solução encontrada pelos setores conservadores como forma de driblar a tal polarização. É um conteúdo muito importante. Ano que vem nós temos aniversário redondo do regime militar, aniversário redondo do golpe militar, então eu espero que essa contextualização política envolvendo as vésperas do golpe seja um dos pontos privilegiados pela sua análise. Vamos à próxima. A questão 8 da UERJ, ela mostra de início 2 imagens. Na primeira imagem, aparece uma propaganda de automóveis, pessoas felizes ao lado daquele que provavelmente é o seu primeiro automóvel, ratificando um ideal de prosperidade e consumo. A segunda imagem, uma charge famosa do Ziraldo, mostra uma família notadamente muito pobre à espera do almoço ou do jantar. A mãe se aproxima e, quando abre a tampa para mostrar qual seria o prato do dia, aparece a Copa do Mundo, a taça da Copa do Mundo conquistada pelo Brasil em 1970 no México. Na verdade, a questão já está trabalhando uma ideia de ambivalência, uma ideia de oposição. De um lado, setores felizes com a prosperidade, com a ideia de que o automóvel é possível, o aumento da capacidade de consumo, e, por outro lado, os setores menos favorecidos tendo que se contentar com a Copa do Mundo para se alimentar na medida em que vivem situação não tão boa quanto aqueles retratados na primeira imagem. Bom, vamos ao que a questão pede. No decorrer da década de 70, medidas econômicas implementadas pelos governos militares afetaram de maneiras variadas as condições de vida dos brasileiros, como ilustram a propaganda e a charge. Ele pede primeiro para que você indique 2 dessas medidas econômicas implementadas pelo governo militar. Eu paro por aí. O projeto industrial brasileiro ele é feito em cima de uma estratégia conhecida como modernização conservadora. A modernização conservadora é um projeto industrial de cima para baixo, coordenado pelo Estado, marcado por etapas bem definidas. A primeira etapa, a produção de artigos não duráveis, uma espécie de substituição do que antes era importado. A primeira etapa foi feita e consolidada no início da era Vargas. A segunda etapa da modernização conservadora seria a industrialização de base. Essa etapa também consolidada no contexto estado-novista de Vargas. A terceira etapa seria a produção de bens duráveis. Essa produção de bens duráveis, e você sempre se lembra dos automóveis e dos eletrodomésticos, ela começou a ser executada por Juscelino Kubitschek, mas graças aos altos gastos daquele governo, os capitais estrangeiros, receosos de investir num país de economia inflacionária latente, eles recuam e o dinheiro começa a faltar. Perceba então que o governo brasileiro percebeu a necessidade para continuar nessa terceira etapa, voltar a atrair esses capitais. Só que eu só volto a atrair capitais se eu garanto confiança no investidor. E o investidor não vai sentir confiança em investir num país em que o cenário econômico é marcado pela instabilidade. Só que para que você gere estabilidade, você precisa de medidas enérgicas de contenção da inflação. Governos democráticos têm problemas em relação a isso, governos militares não. Logo no primeiro governo militar, o governo de Castelo Branco, é estabelecido um plano conhecido como o PAEG. PAEG é sigla para Plano de Ação Econômica do Governo. O objetivo do PAEG seria reduzir drasticamente a inflação através do corte dos gastos públicos, através do aumento dos impostos e dos juros. Impostos famosos agora, como o IPI, foram criados nessa época. Ora, se você estabelece uma política ortodoxa tirando o dinheiro do mercado, arroxo salarial, contendo o crescimento dos salários, aumentando os impostos, as pessoas consomem menos. Se as pessoas consomem menos, os preços caem. É a forma de garantir a diminuição da inflação. Só que isso tem um problema. Quando você promove medidas ortodoxas que acabam sendo eficazes, não há popularidade para o governo. Só que um governo militar não precisa de popularidade. Portanto, os governos militares conseguiram, primeiro, combater a inflação através do PAEG, voltar a atrair grande quantidade de capitais estrangeiros e no momento em que esses capitais voltam a chegar, eles são repassados para a sociedade. Só que perceba, não é o povão que vai ter acesso a essa grana. O povão não tem garantias para os credores. O povão não tem conta em banco.
Nesse sentido, quem tem acesso a esses capitais que voltam a chegar, e aí nós já estamos no contexto do governo Médici, próprio do famoso milagre econômico, quem tem acesso a esses capitais é aquela classe média feliz da vida pelo fato de ter comprado o seu primeiro automóvel. Então, na verdade, apesar dessas medidas terem obtido sucesso no que se refere à consolidação da terceira etapa, redução da inflação, contenção nos gastos públicos, oferta de créditos, isso tudo tem como um efeito determinante o aumento da concentração de renda, na medida em que essa prosperidade ela não é usufruída pelos dois setores. Então, para fechar, quando ele coloca duas dessas medidas econômicas, fique com a contenção da inflação, com a atração de capitais estrangeiros e com o arroxo salarial. Os salários devem ser contidos e esses salários, principalmente esses salários populares, até de forma a atrair as multinacionais que chegam e sabem que vão pagar poucos salários, ou baixos salários, melhor dizendo. E dois de seus efeitos sociais. Na primeira imagem, o aumento do poder de compra da classe média e, na segunda imagem, o aprofundamento da desigualdade social. Bom, eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha usufruído das discussões, volte aos pontos aqui discutidos, a gente se vê em breve. Um abraço.